Lá você, meu amigo, minha amiga, né, que acompanha aí o nosso canal. Mais uma vez aí nós estamos aqui tendo o prazer aqui de estar trazendo para você uma palavra, né, umas reflexões, né. Nossa proposta aqui, Jesus falou assim: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, porém quem não crer será condenado, né? Então, a nossa ideia é levar a salvação, a palavra de Deus para as pessoas, né? E levar as pessoas a se decidirem por Cristo, né? Pela palavra, né? E esse é o nosso objetivo e, em última análise, é o objetivo do canal. Nosso canal, Motivação em Si, de Ed Medeiros, Motivação em Si, ele traz reflexões, motivação para a pessoa ter uma vida melhor, para a pessoa ter uma, né, uma estabilidade emocional, física. A gente também inicia, porque às vezes a gente traz algumas viagens que a gente faz em algum lugar, alguns momentos de família também, a gente compartilha, mas assim, também estamos com o objetivo de levar a nossa fé também em Cristo Jesus. Nós estamos falando de Mateus, nós estamos agora vamos falar do capítulo 15, e nosso intuito aqui não é só trazer uma... A gente lê tudo, né? Tudo é que você pegue capítulo 15, né, e leia capítulo 15. Né? Essa é a nossa reflexão, eu vou falar alguma coisa aqui. Ele começa aqui no capítulo 15 falando da tradição dos anciãos e o que contamina o homem, né? Então, ele fala aqui no versículo 11: não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai da boca, isso sim contamina o homem. Porque eles assim estavam criticando, né? Os discípulos aqui no versículo, no começo aqui ele fala aqui, ó, então vieram de Jerusalém, no versículo 1, a Jesus, alguns fariseus, escribas, e perguntaram: por que transgridem teus discípulos a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem? E aí começa essa coisa assim muito de farisaísmo, né? O pessoal dava muita atenção à parte externa, e ele fala assim: olha, na verdade o que sai da boca é que contamina o homem, né? Ele fala aqui, né, as palavras ruins, né? Tudo aquilo que sai, que a língua, né? A gente vê em Tiago ali, ele fala que a língua é uma mais pequena dos membros, mas pode contaminar a muitos, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com a língua da gente, o que a gente vai falar, para que o que a gente fale seja coisa que edifique, né? Que traga proveito para as pessoas. Muitos conhecem aquelas pessoas que ela só sabe reclamar da vida, né? Então assim, a gente não resolve nada. Eu não vou ter que eventualmente a pessoa, né, possa fazer um comentário negativo sobre algo, né? Mas assim, dentro da normalidade, beleza. O problema é ficar o dia inteiro reclamando da mesma coisa e não tomar uma atitude, né? Vou dar um exemplo aí. A pessoa reclama do trabalho, reclama do setor, por exemplo, do teu trabalho, aí tem uma reunião de sindicato que é onde ela pode dar opinião para melhorar a categoria, ela não vai. Não adianta nada, né? A pessoa reclama da saúde, que está ruim e tal, que está mal, o dia inteiro, mas não vai na academia, não consulta o médico, não cuida com a alimentação, não toma água, né? Então, assim, aquilo que a gente pode fazer, a gente faz, né? Mas daquilo que a gente não pode fazer, também entrega na mão de Deus e bola para frente, né? E aqui ele começa aqui, então tem que tomar cuidado com o que sai da nossa boca, é isso que contamina, né? Pessoa que é reclamona, pessoa enfim, né, que fala mal das pessoas, que fala mal dos outros, né? Eu tinha um pastor uma vez, ele, o pastor Jefferson, né? Ele tinha em Cascavel, da Nova Igreja Batista de Cascavel, que ele falou assim que as pessoas procuram muito, falando mal desse e daquele. Ele falou assim: peraí, fulano, eu posso chamar o fulano para você poder falar isso na frente dele? Aí a pessoa: não, então, se eu não posso falar sobre isso
com ele, né, aguardar ele, então não vamos falar, porque não resolve. Então falar mal dos outros, ser fofoqueiro, né, esse tipo de coisa contamina, né? E aí ele continua aqui, a partir, por exemplo, do versículo 23, fala sobre uma cura que ele fez da mulher cananeia, que a mulher vai lá e insiste para ser curado. Daí ele fala assim, que então ele respondeu, disse, não é bom tomar o pão dos filhos e lançar aos cachorrinhos. No versículo 27, ela contudo replicou dizendo, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então Jesus disse, ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. Ou seja, ela foi humilde, né? Ela estava buscando ali uma cura, e falou assim, não é, e Jesus ele veio dos judeus, né? Então ele fez uma jogada para testar a fé dela, não é justo tirar dos judeus e jogar outros, né? Que ela era cananeia, né? E eu falei assim, senhor, ela foi humilde, e aí Deus curou ela, né? Então, que reflexão que nos traz aqui? Às vezes falta pra gente a humildade, né? A humildade de buscar Deus e ser humilde, não olhar a nossa situação social, a nossa origem, né, a raça, etc. Mas ir diante de Deus, Deus é o Criador de todos, né? E Deus, ele atende a todos e socorre a todos. Deus não tem distinção sobre pessoas, todos são suas criaturas. Os homens fazem diferença por uma questão de dominação, etc, né? A cultura dos homens sempre foi assim, né? Um exemplo é no tempo que Jesus nasceu, né? Os romanos dominavam ali sobre toda aquela região, né? E ele, de certa forma, estava subjugado. Por isso até os judeus mataram Jesus, porque eles queriam um Jesus glorioso, que libertasse ele da mão dos opressores. E a glória de Jesus era justamente a morte, que não foi compreendido, né? E até hoje ainda não é compreendido. Tanto que até hoje os judeus ainda esperam um Jesus libertador, né? Então, pessoal, a partir do versículo 29, fala, Jesus volta para o mar da Galileia e cura muito enfermo. Então vai falar de curas, né? No versículo 31 diz, de modo que o povo se maravilhou em ver que os mudos falavam, os aleijados recobravam a saúde, os coxos andavam e os cegos viram. Então glorificavam ao Deus de Israel. E daí fica aquela pergunta, mas aonde está o Deus que curava? Será que Jesus só curava naquela época? Não. Jesus cura hoje ainda. Se você crê, né, qualquer pessoa que crê hoje pode expulsar demônios, pode curar enfermos, basta crer e ordenar a doença, né? Se você não reconheceu o Senhor Jesus, você pode reconhecer, confessar o Senhor Jesus como teu Senhor e Salvador, e você já tem autoridade para repreender o mal, a doença e todos os milagres acontecerem. Isso não está só no superpoderoso missionário, no superpoderoso pastor. Isso está naquele que crê, todos os que crerem, né? A partir do versículo 32, ele faz a segunda multiplicação, né? Deus olhou e ficou com pena, né? Só tinham 7 pães e alguns peixinhos, e ele multiplicou e todos comeram, né? Aqui no versículo 14 fala que só tinha 4 pães e 2 peixinhos, e no versículo 37 diz que todos comeram e se fartaram, e sobejou, né? Então, assim, gente, Jesus, ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, né? É o meu Deus que provê. E aí fica aquela reflexão, qual é a dificuldade? Qual é a tua carência? O que você precisa? E aí ontem nós tivemos uma reflexão ali na igreja que eu vou, a primeira igreja batista de Curitiba, reunião de homens sobre os ídolos, né? Então ali foi falado que os ídolos modernos hoje, o que é ídolo? Tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus, né? A primazia, o primeiro lugar, tudo aquilo que satisfaz necessidades que só Deus pode satisfazer. Nós podemos fazer alguns ídolos que podem ser, o trabalho pode tornar um ídolo, né? O trabalho excessivo, que toma todo o tempo, que não é possível que você tenha que trabalhar o tempo inteiro. De vez em quando concluir um trabalho, tudo bem,
né? Terminar uma tarefa, fazer uma monografia de faculdade, tem os momentos de pega. O problema é quando a exceção vira regra, conforme nós discutimos na mesa, né? Você, em vez de você ser a exceção vira regra, ou seja, eu tenho que trabalhar todo dia das 7 da manhã às 10 da noite, e me levantar todo dia às 6 da manhã. E isso vira, daí te consome o tempo da família, não tem um tempo de fazer um devocional, de fazer uma leitura bíblica, de ter um tempo de oração com Deus, isso se torna um ídolo. O dinheiro também, né, se torna um ídolo. O dinheiro é uma necessidade, é uma ferramenta, né? Uma das minhas formações é a economia, então a minha formação basicamente é entender o dinheiro, né, nas suas diversas formas, né? E o dinheiro é muito bom, é uma ferramenta muito boa, mas ele tem que ser para cumprir, né, o objetivo dele, que é ser uma ferramenta de facilitar a nossa vida, não tomar nossa primazia ao ponto que acumular dinheiro e coisas seja nosso objetivo principal, né? Uma época eu estava investindo na bolsa de valores e até invisto um pouquinho ainda, né? Mas aí você começa a acompanhar o tempo inteiro e ver as oscilações e você não dorme mais, daí não adianta, tem que ser algo. O dinheiro tem que ser uma ferramenta que nos dê qualidade de vida e que não nos tire a qualidade de vida, né? Outra questão também que tem se tornado um ídolo é como discutimos também, é a tecnologia, né? A pessoa levanta de manhã e antes mesmo de agradecer a Deus, né? Já vai para ver as mensagens novas, já vai para uma coisa e outra, e de repente, né? Já, já vai para o Instagram, para o Facebook, tudo é bom, né, gente? Desde que se coloque um limite, né? Conforme falamos com o irmão ontem, que ele coloca ali um estabilizador de horário, que ele coloca um limite de 45 minutos no dia, por exemplo, de Instagram, né? É bom as coisas, mas o problema é quando essas coisas tomam o lugar de Deus e por aí vai, né? A gente tem que ter primeiramente Deus. A lei toda se resume nisso, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, né? Então hoje nós fizemos uma reflexão aqui no capítulo 15 de Mateus. Se você está vendo esse vídeo pela primeira vez, comece em Mateus capítulo 1 e vá avançando para o capítulo 2, 3, 4, né? E eu pretendo ainda esse mês aí concluir, até o mês que vem no máximo, chegar no final dessas reflexões de Mateus. Desejo a você um bom dia e quero aproveitar assim uma boa noite, né? Uma boa tarde, uma boa madrugada. Eu gostaria de falar para você e pedir para você. Jesus falou, está escrito na palavra assim, que se a gente confessar com a nossa boca, nós cremos em Jesus, né? Cremos que Deus ressuscitou e confessarmos no nosso coração Jesus e crermos que Deus ressuscitou ele dentre os mortos, nós seremos salvos, né? Então, eu quero fazer um apelo para você, para o seu coração. Você quer fazer essa confissão com a sua boca? Você crê em Jesus como o Filho de Deus? Acredita que Deus ressuscitou dos mortos, que Ele é o Salvador da humanidade? Jesus quer receber o Senhor Jesus como teu Senhor e teu Salvador? Então, feche os teus olhos aí e repita comigo: Senhor Jesus, eu creio que Tu és o Filho de Deus e que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Eu te recebo no meu coração. Peço que o Senhor guie a minha vida. No Teu nome. Se você fez essa oração comigo, quiser comentar ali que você fez essa oração, comenta. E se você fez essa oração, busque se juntar com outros irmãos cristãos, tá? Ter uma reunião regular. Encontre uma igreja, né? Uma igreja próxima de você, uma igreja que ensine a palavra, que ensine, né, os princípios bíblicos, né? Eu acredito que igreja é importante. Tem gente que diz que não precisa de igreja. Eu acho que precisa de igreja. Igreja é um ajuntamento de pessoas, né? E a igreja organizada, que são as igrejas denominacionais, é tão importante, porque você pode
em qualquer lugar que tu vai, é fácil você encontrar. Tem alguém que fala assim, ah, mas a igreja não precisa de denominação. Se você tiver um grupo que seja de cristãos, que se reúna de forma regular, também é bom. Eu acho um pouco mais difícil, porque aí é informal, a tendência, mesmo na formalidade, às vezes é difícil manter, né, a rotina. Informal eu acho mais difícil, mas se você conhece algum grupo assim, também que confessa o Senhor Jesus e que tem uma liderança cristã de ensino bíblico, também está valendo também, né? Tá? Deus abençoe você. Foi muito bom trazer essa mensagem há dias. Eu pretendo aí logo concluir essa série de mensagens. Um abraço, fiquem com Deus, até a próxima.